Vamos aproveitar, né, que o Brasil passa um momento de crise nessa área, né? Poderosos pisando, esculachando a Carta Magna, né? Mas nós venceremos, viu? Nós venceremos a esquerda e o comunismo pelo poder de Deus e a oração e o bom voto, viu? Bom voto. Antes que alguém diga aí, negócio de política, a Bíblia está mais conectada com política que você possa imaginar. Sabe o Cristo que você conhece? Foi um político que foi até Pilatos e pediu o corpo de Cristo. Senador José de Arimateia. Senador José de Arimateia. Sabe Daniel? Daniel era político. Ele não se corrompeu e aí conspiraram, né? E lançaram ele então na cova dos leões, ainda já velho. Mas o Senhor fechou a boca dos leões e tirou Daniel da cova da morte. Amém? É isso mesmo, querendo não, a nossa vida está conectada com a política. A sua liberdade de professar sua fé, a sua liberdade hoje de educar, passa pela caneta do político. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá, já falei, vamos lá então. Vamos para a glória do Senhor Salvador Jesus. Falar da palavra de Deus em nome de Jesus, né? Para a glória de Deus. Primeiro eu vou louvar, cantar um hino ao Senhor. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Que Deus lindo, né? Que Deus maravilhoso. Vamos lá então para a palavra. Veja bem, o que eu vou manifestar aqui é uma discordância teológica das doutrinas católicas. Isso não é intolerância religiosa. Eu explicarei para você o que é intolerância religiosa. É estar passando uma procissão católica aqui em via pública, ou até uma manifestação umbandista de Iemanjá, e alguém tentar interferir a profissão daquela fé. Ou zombaria, piadas, cometer o sacrilégio, tentar sabotar. Isso é intolerância. Isso é intolerância religiosa. Mas você manifestar publicamente a discordância, eu uso como rocha, como âncora, eu uso como pilar a bênção sagrada. Não é uma discordância aleatória. Então manifestar publicamente discordância da doutrina católica, isso não é crime, ok? Será comunicado de forma séria e de forma amorosa. Até porque o embaixador, ele não é envolto de zombaria nem de deboche. Tá? O embaixador, boca de Deus, ele fala as coisas do alto de forma séria. Então vamos lá. Escute. A Bíblia Sagrada está acima de qualquer instituição religiosa. Seja uma instituição evangélica, seja uma instituição espírita, até mesmo católica. Por que eu digo isso? A Igreja Católica afirma que ela e o seu magistério, o que é o magistério da Igreja Católica? São os cardeais, são os teólogos. Estão acima das Escrituras. Por que afirma assim? Afirma que foi a Igreja Católica que fez as Escrituras serem aceitas como inspiradas por Deus. Isso depois do século IV. Vamos lá, eu vou utilizar a história que é fato. A história que é fato. A história é fato irrefutável. Escute, primeiro século, ainda não existia a Igreja Católica como instituição. Primeiro século, datando aí 83, 93 depois de Cristo, Clemente de Roma, você pode pôr até aí na internet aí, Clemente de Roma, um importante líder da igreja, ele vai escrever, e existe até hoje esses escritos, e ele vai citar as epístolas de Paulo, especificamente 1 Coríntios, e vai citar os evangelhos. Isso já confirma
que os escritos sagrados, eles já eram aceitos pela comunidade cristã, já no primeiro século. Temos também Policarpo do início, se não me engano, início do segundo século, que foi queimado numa fogueira, mas não negou Jesus. Nos seus escritos, ele cita os evangelhos. Temos também um importantíssimo manuscrito de Daquê, que também cita o evangelho de Mateus. É do primeiro século. Isso confirma o quê? O que a Igreja Católica, depois do século IV, diz ter posto como inspirado por Deus, na verdade ela reconheceu o que já corria, circulava pela comunidade cristã como inspirado por Deus. Ela não afirmou, ela não começou, deu início dizendo esses são os inspirados. Não. Ela apenas reconheceu que já era inspirado por Deus. Aonde, pregador, tu queres chegar com isso? Eu quero chegar de que a Bíblia Sagrada deve ser a sua norma regra, sua norma máxima, a sua regra de ouro. Sendo assim, as Sagradas Letras, a tua regra máxima de fé, você será que nem os bereanos. Qualquer fala pública de qualquer líder religioso, você põe dentro do crivo da palavra. Faz a medida das Sagradas Letras, se está dentro do cano ou não. Pregador, por que essa fala? A Igreja Católica, achando-se que ela tem autoridade maior do que as Escrituras, de que ela é maior do que as Escrituras, ela afirmou no século XX, em 1950, através do Papa Pio XII, uma doutrina que não tem no livro certo. Que doutrina é essa? A Assunção em corpo vivo de Maria. Mas isso não tem nas Sagradas Letras. Isso não tem na Bíblia Sagrada. Ela também se achou na autoridade, no século XVI, de introduzir no livro santo escritos que antes eram embustes para eles. Eram apócrifos, não inspirados por Deus. E no século XVI eles introduziram. Isso é uma violação, isso é arbitrário. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz sobre as Escrituras. Ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, olha só, olha o alvo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só o que diz o livro de Gálatas também. A coisa é muito séria, pessoal. É muito séria. Essa doutrina da Assunção de Maria, essa doutrina de ter introduzido escritos apócrifos como Macabeus, Judite, livros que antes do século XVI eram vistos pelos olhos da Igreja Católica como embuste, como apócrifos, e que a partir do século XVI foi dado como inspirados. Isso vai além do que está escrito nas Sagradas Letras. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. No livro de... Olha, a Bíblia Sagrada é uma coisa muito linda. Olha só, livro de Gálatas, capítulo 1, ele diz assim, ó, versículo 7. Diz assim, vamos começar a partir do versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, que ultrapasse o que está no cano sagrado, que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que é o evangelho, né, no grego, que vá além daquele que recebeste, seja anátema.
Nem a Igreja Católica, nem o magistério, nem a tradição está acima da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o topo. A Bíblia Sagrada é o cume. Ela é a norma e regra máxima de todo pecador. Não é em vão que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você está entendendo? Quando alguém afirmar dizendo: a Igreja Católica, a tradição, o magistério da Igreja Católica está acima das Escrituras, porque foi depois da Igreja Católica que os escritos foram considerados inspirados, é um embuste. Isso é um equívoco fatal. Porque antes da Igreja Católica, a Igreja Católica como instituição, ela surgiu no século III, melhor, século IV. Antes da Igreja Católica, já circulava na comunidade cristã no século I esses escritos aceitos como inspirados por Deus. Repito, você pode pesquisar isso na internet. Coloque lá Clemente de Roma e os escritos do apóstolo Paulo já era aceito. Policarpo no século II já fazia citações dos evangelhos. O que confirma isso? O que a Igreja Católica fez no concílio após o quarto século? O que ela fez? Ela apenas reconheceu o que já era aceito pela comunidade cristã. Por isso, a Igreja Católica, nem a tradição dela, nem o magistério tem autoridade máxima sobre a Bíblia. Você está entendendo? Nem evangélicos, nem católicos, nem qualquer teólogo, nem qualquer figura religiosa está acima da Bíblia Sagrada. As Sagradas Letras, tal como o sol está acima de todos os mortais, iluminando, a Bíblia Sagrada, ela está acima de todo ser. Todo ser. Amém? Deve anunciar a palavra, né? Se você se distancia dessa palavra, se você abraça tradições, liturgias, você abraça magistério teológico, e você não confirma que as Sagradas Letras é o sopro máximo, é a voz suprema do Senhor, você está distante da vida eterna e perto do fogo do inferno. Faça o voto que você confie nessas doutrinas que são bíblicas, centralizadas na Bíblia. Faça que nem os bereanos. Olha só. Olha que coisa linda. Olha que o historiador Lucas vai dizer. Olha só, no livro de Atos, capítulo 17, apóstolo Paulo vai dar um discurso público falando sobre a Bíblia, e olha só a reação do povo de Bereia. Olha só, está em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Diz assim, ó. Diz assim, no livro de Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 14. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só. Ora, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Vamos ouvir o discurso dele. Ouvir a palavra de Paulo. E olha o que ele diz ainda aqui, ó. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Seja um bereiano. Eu não estou pedindo para você aceitar todas as palavras que estão saindo dos meus lábios, não. Pegue o livro santo e examine. Pegue a história também e examine se o que eu estou falando aqui não é verdadeiro. Nem a Igreja Católica, nem o magistério da Igreja Católica, nem a tradição está acima da autoridade das Sagradas Letras. Ela não tem autoridade da Bíblia, das Sagradas Letras, de afirmar doutrinas que não contém no livro santo. Hoje, tire seus olhos das doutrinas pagãs. Tire seus olhos hoje. Não só os seus olhos, tire hoje. Se tire hoje da presença dos ídolos e vem para Cristo. Se torne hoje um crente fiel a Ele, sirva e o adore. Amém? Mensagem, Senhor. A mensagem
é para quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para entregar nessa manhã.